Amém. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Esse foi o início de tudo. Esse foi o que começou, esse que foi o despertou tudo. Então vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, apta a separar juntas e medulas, alma e espírito. Senhor, eu quero te louvar por isso. Quero te louvar pela revelação da tua palavra. Quero te louvar pelo privilégio que temos, ó Deus, de conhecer o Senhor através da tua palavra. Eu quero te louvar por essa terça-feira que nós quase não conseguimos nos encontrar, mas que por fim o Senhor deu a última palavra, acendeu a luz. Então eu te agradeço por isso. Te louvo pela vida de cada um dos meninos, cada um deles. Te louvo, Senhor, por cada coisa que o Senhor nos ensinou nesse tempo. Te louvo por aquilo que nós ainda vamos dividir entre nós. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada. Louvamos o teu nome, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer a revelação da tua palavra mais uma vez nessa noite. Que nós possamos te ouvir, Senhor, e engrandecer o teu nome. Muito obrigada, Jesus. Nós oramos, louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, você sabe que eu vacinei a tal da Covid hoje, gente? Mas eu vacinei obrigada, porque eu não queria, não. Eu vacinei porque eu sou funcionária pública e eu recebi uma palavra que se eu não vacinasse, eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, né? Então, eu vacinei meio contra a vontade. Então, eu estou borocochô, meio borocochô hoje. Tá bom? Mas eu quero... Vamos começar, né? Começar a ouvir aquilo que Deus preparou no coração de cada um. Eu gostaria muito que os vídeos estivessem abertos, eu quero ver todo mundo, né? E nós vamos começar pelo Jefferson, né, Jefferson? Que eu acho que é o que está mais ansioso para falar. Eu tô ansioso, é isso aí, vou até ligar minha câmera, porque raro Todo mundo de câmera ligada, por favor. Pode ligar, Jefferson. Deixa eu Aí. uma coisa ali. Sim, Mayara, estou te vendo. Eu não estou vendo nem a Michele, nem a Ana Luísa, nem a Joyce e nem a Val. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha lá, ó. Tá vendo ali? A Val tá aqui na minha casa. É camarote isso aí, pastora? Diretamente do Pará para a minha casa, lá. Ó. Ela tá me vendo, não precisa Não ligar sei a se câmera, existe né? inveja santa, mas senti a santa. Tá aqui, ó. Vai ficar comigo até semana que vem, aqui na minha casa. Todo ano ela dá um jeitinho de ficar 15 dias comigo. Aprende com ela, gente. Vamos lá, Jeff, tá com você, querido. Pronto, eu vou logo ligar o cronômetro, que é 5 minutos. Pois bem, né? Eu vou Hoje como não tá todo mundo, não precisa ficar muito desesperado com o horário. Não. Vamos lá. Não, mas eu fiz só de 5 minutos mesmo. Tá bom. Não tá certo, né? Pra quem não me conhece em Salvador, eu moro em Venhaver, né? Venhaver RN, que é na trombinha do elefante, que Rio Grande do Norte é como se fosse um elefante, e eu moro lá na última cidade, que é o Venhaver, que faz divisa com Ceará e Paraíba. Então é tipo se fosse um triângulo onde eu moro. Aí, tô um pouco nervosa, galera, mas vai. Eu conheci a pastora Cida lá no intensivo de Juazeiro. Aí eu tava vendo o que eu ia ministrar, o que eu ia falar, se ia ser um testemunho, se ia ser uma palavra, se ia ser uma coisa, se ia ser outra. Aí na primeira, não fiquei no primeiro grupo. Aí o que eu tava pensando em falar, tinha falado. E agora, o que é que eu falo? Aí eu pensei no meu testemunho. Aí fui construindo o que eu ia falar. Aí no final não saiu bem o meu testemunho, mas vou começar a falar, vai. No começo do ano 2020, que ainda não tinha nem pandemia, eu
decidi estudar numa escola tempo integral, né? Tempo integral, que é o dia todinho, e estudava manhã e tarde. Aí foi, só que ela não era no VAV, era no Ceará, lá em Pereira. Tipo, era umas 2 horas de onde eu morava. E, tipo, era 2 horas para chegar lá, o dia todinho, 2 horas para voltar. Aí nisso, eu fui acometido, não terminou nem o primeiro bimestre, eu fui acometido por ansiedade, tipo, crise de ansiedade forte, pancada mesmo, assim, né? Por causa de muita coisa na minha cabeça e também de que acontece, né? Eu tive crise de ansiedade, assim, e, tipo, eu saí da escola, não frequentei mais. Fiquei, só que eu ainda tava, tipo, tava estudando lá, só que eu não tava indo, passei bem umas 3 semanas sem ir, né? Aí veio o decreto da pandemia, ficou 15 dias sem aula. Nisso que eu tive crise de ansiedade, foi crise tão pancada assim que mexeu com o meu consciente, assim. Eu não tava falando nada com nada, já tava, tipo, num estágio de ir pra loucura mesmo, assim, uma coisa assim, pancada mesmo. Tinha gente que depois que eu melhorei, falava assim que não tinha nem fé mais de eu voltar. Disse que, tipo, um exemplo, eu falava coisa assim, nada com nada, por exemplo, de cor, misturava uma coisa com outra, tipo, já tava começando a ter um estágio de loucura. Aí me levaram à igreja, foi conjunto com minha família, me levaram para uma psiquiatra, comecei a tomar remédio, medicação. Fiquei tomando remédio até no intensivo, acho que a pastora Cida lembra. Aí voltou a aula online. Eu continuei nessa escola, né, de tempo integral. Aí fiquei o ano 2020 todinho. Lá pro final, lá para outubro, novembro, eu comecei a vender picolé e fui pro intensivo. Mas um detalhe, né, que eu já era crente quando eu comecei a ter ansiedade. Aí melhorei. Aí no intensivo eu parei de tomar o remédio. Só que no intensivo mesmo, eu fiquei me perguntando, como é que uma pessoa já crente, Deus permite, se perguntando assim, Deus permite ter essas crises, Deus, tipo, deixa, né, um justo perecer assim, tipo, foi muito pancada, assim. Aí, no final, lá pro o dia 7, dia 8, o pastor Fábio Schumacher, né, lá da MCM Sertão, fala sobre crise. Crise, e, tipo, expandiu uma coisa assim, né, porque a palavra crise vem da palavra crisálida. E a palavra crisálida quer dizer o casulo da borboleta. Quando eu subi, ficou como assim, tipo, expandisse a minha mente, assim. Aí eu fui em casa já, né? Eu vim estudar sobre o que era casulo e no acaso, assim, apareceu no meu feed do Instagram, né? Um pastor lá explicando. E aí eu achei uma coisa incrível, porque, tipo, a borboleta não nasce voando, ela vira uma largata que dela sai um casulo e biologicamente fala, né, que quanto mais a crisálida for apertada, mais o voo da borboleta vai ser mais alto, mais forte e mais lindo. E quando eu subi, uma coisa que eu fiquei pasmo assim, quanto mais escuro a borboleta, tipo, no local onde ela está lá no casulo, biologicamente as cores da asa dela vai ser mais bonita e mais viva, assim. Nossa, quando eu soube isso, fiquei assim, maravilhado, né? Porque quanto mais escuro, a crisálida da borboleta, as cores vai ser mais linda. E eu remeti isso por ser humano, né? Que ser humano passa crise, né? Passa processos. E lá na primeira que dos 15 minutos, uma mulher falou, eu não lembro qual foi, né? Que processo é preparo. E eu notei aqui que preparo nos deixa forte, né? E é como se fosse numa escada. Nós vai subir uma escada, eu imagino assim, não. Nós é pequenininho, tem uma escada bem grande. E nós vai subir na escada, subindo, subindo, subindo. Quando chegar lá em cima, né? Nós vai estar mais forte, porque a escada nos deixa mais forte. E a mensagem que eu queria falar não era nem mostrar meu testemunho, era falar que, tipo, muitas crises, muitos processos nos deixam mais forte, vêm para nos fortificar. E eu tinha notado uma música, né, que era para comentar isso, eu preparei isso, vai fazer, foi na terça-feira da semana passada, de tarde, eu tinha preparado isso,
Aí foi, faltou energia, não pude falar. Aí foi ontem, de novo, eu, tipo, revi o que eu ia falar, e eu tinha notado a música do Rodolfo Abrantes, que o pastor Fábio tinha marcado, né? Que das minhas feridas saia poder para curar. Nossa, é uma música muito linda mesmo, né? Que fala, né? Que das nossas feridas, das nossas cicatrizes, tô que nem a Geise, cicatrizes, pode sair poder para curar outras pessoas, né? Por testemunho, por processo. E nisso já foi 7 minutos do que eu ia falar em 5. Pode Mas é continuar, isso aí. Jefferson. Não, eu queria falar do processo, né? Que eu achei lindo. E em base eu falei tudo que eu tinha para falar. Fica um pouco nervoso, um pouquinho de falta de ar, mas deu certo. Deu para Glória a entender bem? Deus. Glória Depois eu, demais, demais. depois eu quero Quantos anos ver. você tem, Jefferson? Eu tenho 16. Eu tenho 55. Você me ensinou muito agora, você, menino de 16. Viu? Nossa, E eu me lembro, sim, inclusive do dia que eu orei por você, pela sua ansiedade lá no eu não vou início. esquecer nunca. Lembro, sim. Nossa, Glória a Deus nossa. pela sua vida, glória a Deus pelo que Deus está fazendo. Né? Na verdade, ele tem idade quase para ser meu neto, viu, gente? Lindo demais. Glória a Deus. E Nossa. Jefferson, continue nesse lugar que Deus tem te colocado. Continue buscando isso que Deus tem em Deus, porque quando a gente busca as coisas em Deus, meu Pai, como é tremendo. Obrigada, obrigada mesmo ao Senhor pela sua vida. Obrigado por compartilhar. E eu vou estudar isso, viu? Que coisa linda. Quanto mais escuro, quanto mais apertado, mais coloridas as asas e mais alta ela vai Nossa. voar. Eu vi isso no Instagram de um pastor que ele tinha estudado, né? Tipo, eu não estudei, eu vi o pastor falando, nossa, quando eu soube isso é incrível, eu achei incrível, Glória a Deus. incrível. E Obrigada, outra filho. que a Pode falar. crisálida sai da borboleta, tipo, do corpo da borboleta. Ela não pega uma folha e se enrola, sai de dentro dela, tipo, Olha para aí. ela mesma se fortificar. É incrível. Glória a Deus. Obrigada, querido, pelo ensino. Deus te abençoe. Amém, meninos? Agora é Ju ou Maiara agora? Eu lembro que eu era uma das últimas, mas por mim tanto faz, se eu já quiser ir. Porque eu estou sem a ordem aqui, eu estou sem meu celular que está carregando, porque estava sem bateria. Alguém está com a ordem que eu coloquei hoje de manhã? É porque a Val está querendo fugir, sabe? Ela pediu para ficar por último, então eu vou deixar, porque, né? Puxando o saco que ela está aqui, né? Pode ser você, ou Maiara ou Ju, uma de vocês duas. Vamos lá, meninas. A Ju é uma mulher de Deus, viu? Glória a Posso Deus. falar? Então vai, Ju, é você. Deus te abençoe. Fala aqui Posso pra gente. falar, então. Então vai, Ju. Eu queria. Ah, tá dando para me ouvir? Tá sim. Deu uma Eu vou falhada, Ju, pegar só um repete. ganchinho do que eu vou pegar só um ganchinho do que o Jefferson falou. Não era o que eu iria falar, mas quando ele comentou essa questão da borboleta, né, me lembrou a história da ostra também. Eu não sei se todos aqui conhecem, né? Mas a ostra, para produzir uma pérola, ela precisa que um corpo estranho entre nela, né? E aquilo dentro dela acaba machucando, irritando ela, né? E aí ela vai formando algo ali em torno daquele corpo estranho, né? Às vezes é um grãozinho de areia, né? Que entra ali dentro e ela vai envolvendo aquilo para deixar de ser machucada, né? Para que aquilo não irrite mais ela, não cause ferimentos nela, e ali a pérola vai se formando, né? Então é muito interessante como Deus permite que essas coisas que acontecem, que às vezes são incômodos, são situações assim que a gente adversidades, né? E ele usa essas coisas para transformar mesmo em pérolas preciosas, né, para o reino. Mas o que eu queria compartilhar é, na verdade, desde do dia que a gente comentou, eu acho que são 2 ou 3 semanas atrás, né, nós comentamos sobre aquele vídeo da Hillsong, né, e naquele dia eu quase falei, né, o que eu queria compartilhar, mas aí aquele dia se estendeu um pouquinho mais o horário, então
eu acabei não falando naquele dia, né? E aí, desde que a pastora Cido propôs da gente ter esse momento, eu comecei a perguntar para o Senhor o que é que eu deveria, né, compartilhar das coisas assim que o Senhor tem, né, ministrado na minha vida, no meu coração. E eu até comentei na semana passada, né, que quando a Karina, acho que a Karina, né, ela falou da questão da Libras, na hora que ela falou, eu entendi que eu realmente deveria falar, né, aquilo que desde o dia da questão da Hillsong eu ia falar e acabei não falando, né? E há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, a gente estava organizando um seminário de adoração aqui em Brasília, né? E na época, aqui em Brasília, a questão da dança ela estava começando a surgir, né? E tinha muita polêmica. É de Deus, não é de Deus? Pode, não pode? Que negócio é esse? E muitas igrejas, muitos pastores contra aquele movimento que estava surgindo, né? E muita polêmica, assim, no meio daquilo tudo. E nesse seminário que nós organizávamos na época, ele era um seminário que era interdenominacional, então vinham pessoas de todos os lugares e não tinha uma bandeira de igreja, né? E na época, eu não sei se os irmãos conhecem, mas tem um pastor em Belo Horizonte, ele é um músico, o pastor Sóstenes Mendes, né? E ele vinha, ele era um dos preletores que vinha. E na época que a gente entrou em contato com ele, foi bem interessante, porque ele me perguntou, ele falou assim, tem algum tema específico? Vocês querem que eu leve alguma palavra específica? Tem alguma coisa assim que vocês gostariam que eu tivesse, né, compartilhando? E aí, na hora, eu pedi para ele, eu falei, pastor, se você puder falar sobre a dança no culto, né, e ele até engasgou, assim, né, sobre a dança no culto. Tá bom. E foi muito de Deus, assim, porque quando ele veio e trouxe a palavra, né, foi um testemunho tremendo, assim, do que ele compartilhou, e é algo que até hoje eu me lembro, e sempre que eu me lembro do que ele trouxe, eu me lembro com muito temor e tremor, né, porque ele contou para a gente, né, na época, que ele foi buscar a Deus, falou, o que que eu vou falar, né? Eu, um músico, vou compartilhar sobre dança, né, no culto, dança na igreja, assim. E ele foi buscar a Deus, né, com relação a isso. E ele conta que Deus começou a ministrar, né, no coração dele e começou a desafiá-lo a se movimentar, né, a experimentar isso. Né? E ele fala que ele ali, tendo essas primeiras experiências dele de esboçar algum movimento, alguma coisa diante do Senhor, eu falo e fico até emocionada, né? Apesar de ser uma coisa de 20 anos atrás, mas ele disse que ali o Espírito Santo foi ministrando, né, na vida dele e foi mostrando para ele que o movimento ele gera um som, né? E o Espírito Santo foi falando com ele que a importância de cada movimento, né, não está só naquilo que a gente está fazendo, mas o fato de que o som ele não se perde, né? E para mim foi muito impactante essa revelação, né, de que tudo aquilo que é som, que é liberado, né, e o Espírito Santo foi falando isso para ele, depois ele foi pesquisar mesmo, foi comprovar aquilo que ele estava recebendo, né, do Senhor. E ele foi falando, ele falou, olha, tudo que a gente fala, tudo que a gente diz, tudo aquilo que é proclamado não se perde, fica na eternidade. O que acontece é que os nossos ouvidos, eles deixam de ouvir, porque o som ele vai ecoando, 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 e vai diminuindo, diminuindo, então a gente não ouve mais. Mas um som não se acaba, né? Ele ecoa por toda a eternidade. E aí ele disse que o Senhor foi mostrando para ele que o movimento no ar, ele libera sons. Né? Então, cada movimento ele está liberando um som que ecoa por toda a eternidade, mesmo que a gente não escute. Né? Então, não é só um movimento, é um som sendo liberado. E quando a gente, né, mencionou aquela questão daquele vídeo da Hillsong, tudo aquilo que nós compartilhamos naquele dia, eu me lembrei muito disso. Né? E, como eu falei, na hora eu quase, né, falei, mas aí já estava o horário bem avançado e tudo. Falei, não, em outra oportunidade eu compartilho. Né? E aí, mas assim, não, ali eu ainda não tinha o entendimento de que era para compartilhar aqui, né? Eu estava buscando o que trazer, o que compartilhar.
Mas quando a Karina mencionou a questão da Libras na semana passada, ali eu tive a convicção de que era isso que eu deveria compartilhar, né? Porque eu creio que todo movimento, né, como eu aprendi lá 20 anos atrás, ele tem esse poder de liberar mesmo coisas eternas e que cada movimento, cada coisa que nós fizermos, né, e eu acredito que, eu acho que a Karina nem está aqui, mas talvez depois ela tenha acesso, né, a isso, que cada, né, movimento ali que ela está fazendo, ela falou do irmão dela, né, que ela tem pedido ao Senhor que o irmão volte, né, para o Senhor, e eu creio, assim, que Deus tem nos levado além, né, desse entendimento, assim, e essa palavra, ela foi muito marcante. Foi interessante que, na época, ele depois até chegou a fazer um CD sobre isso, né, ele tem uma série, tinha, né, bem antigo já. Eu esqueci agora o nome da série, eu não lembro, mas ele fez vários CDs sobre vários temas, né, e na época esse ensino que ele trouxe virou um dos CDs, assim, né, do material que ele fez na época. E é uma palavra, assim, que para mim, né, ela vem com muita revelação, né, da gente entender que um movimento que a gente está fazendo, existe um som sendo liberado, e é um som que ecoa por toda a eternidade, né? E aí eu vou aproveitar só para fazer um ganchinho, assim, aí a gente entende a importância daquilo que a gente fala, daquilo que a gente proclama, né? Quando a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua, é porque uma palavra, uma vez liberada e proclamada, ela está ecoando por toda a eternidade. A gente não está ouvindo mais, mas ela continua ali, né, liberada por toda a eternidade. Era isso que eu queria compartilhar hoje. Ah, glória a Deus, Ju. Glória a Deus. Gente, hoje tá que tá, hein? Gente, tremendo, viu? Nossa, Fechou maravilhoso. dando uma no estômago. Glória a Deus, Eu tô viu, Ju? aqui, glória a Deus, Ju. Eu vou até procurar esse negócio, hein? Se você tiver referência, seria legal, eu acho, você colocar pra gente buscar isso, né? Porque Na verdade, eu aqui até tenho, aí eu vou ver como é que eu faço para quero demais, passar para você. Tá? quero demais. Obrigada, viu, Assim, Ju? de repente, Deus te abençoe. vou fazer igual a minha irmã que está aí, ó. Meu marido vai estar de férias esses dias, eu vou bater aí. Amém. Glória a Deus. Olha só. Tá vendo, né, gente, que hoje, não sei nem que hora que a gente acaba isso, porque o trem tá bom, viu? Bom, Gerlane não tá aí, né? Patrícia também não. A Duda também não. Todo mundo me mandou mensagem que não consegue chegar. Thaisa já mencionou, não já? Não? Seria ela hoje. A Thaisa normalmente não falta, né? Deve estar chegando por aí. Kelly não poderia, que ela tinha um casamento hoje. Edna não está aí, né? Daiane, é tu, irmã. É você. Oi, pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Eu tô um pouquinho nervosa, mas é normal, mas vamos lá. Eu gostaria, né, assim, semana passada, eu acho que foi o Fabrício, ele levantou uma questão, que ele falava sobre o muito fazer, né, para Deus, e que ele precisou de um tempo para... Porque, às vezes, as pessoas acham que elas estão que está fazendo muita coisa para Deus, está fazendo tudo para Deus, mas às vezes Deus não tem o tudo dessa pessoa. E isso, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E eu quero trazer uma palavra que está lá em Isaías 22, que fala sobre a vida de Cébinas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sébina, o mordomo, e pergunta-lhe, que é que tens aqui? Ou a que tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no involucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do Senhor.
Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. E naquele dia chamarei a meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Essa palavra que eu quero falar hoje é sobre mordomia. Sebnas, ele era administrador, ele era mordomo, possivelmente, alguns relatos falam que foi no reinado do rei Ezequias, e aí, Sebnas, ele era administrador do palácio. E todos nós sabemos, né, o que o mordomo, né, ele era mordomo, o que o mordomo faz, ele cuida das coisas do seu senhor. Ele cuida, né, ele administra os bens do seu senhor. Porém, chegou um determinado momento da vida de Sebna que ele começou a construir coisas para si, ele começou a olhar somente para ele, ele começou houve, tipo assim, negligência na vida dele. Aquilo que ele foi ordenado para fazer, a atribuição que foi lhe dada, ele começou a negligenciar, e ele começou a construir para si, em vez de cuidar das coisas do Senhor. E nós também somos chamados para ser mordomos, nós somos chamados para ser administradores do Senhor, assim como Sebna foi, administrar as coisas que não nos pertencem. E aí, o que acontece? Nós somos chamados também para administrar os bens, nós somos chamados para administrar os talentos, o que o Senhor nos dá, nós somos chamados para administrar o tempo, nós somos chamados para administrar os dons, e tudo isso tem que ser para a glória de Deus. E quando nós somos fiéis nessa mordomia, o Senhor, ele nos abençoa de tal forma que ele nos coloca em um lugar alto e em um bom lugar. Porém, o que aconteceu com Sebna foi que ele começou a desejar algo que não era seu, que Deus não tinha para ele, que não era o propósito da vida dele, que não estava dentro do propósito que Deus tinha para ele naquele tempo. E muitas das vezes nós somos assim, nós somos como Sebna. O Senhor, ele tem algo, tem um propósito para nós, e muitas das vezes Deus coloca a gente para administrar determinadas coisas, e nós começamos a negligenciar esse cuidado que nós deveríamos ter, e nós fazemos de qualquer maneira. Ou senão, nós queremos conquistar fama, porque o que Sebna queria era fama, ele queria ser visto, ele queria estar em alto lugar, ele queria estar em um bom lugar, queria que fosse mais belo, que fosse mais visível, e às vezes construímos uma imagem para as pessoas daquilo que nós queremos aparentar ser, e não aquilo que nós realmente somos. E o Senhor manda Isaías ir até Sebna e pergunta para ele, o que você tem aí? Eu creio que essa é a mesma pergunta que Deus tem feito para nós hoje. O que nós temos nas mãos? O que nós realmente temos hoje? Como que nós temos administrado as coisas do Senhor? É essencial que nós estejamos na igreja, é essencial que nós louvemos ao Senhor, porém, mais do que tudo isso, é que nós tenhamos uma vida com Deus, e essa vida, ela deve produzir frutos. Sebna foi tão negligente que o Senhor vira, através do profeta Isaías, vira para ele e fala assim, olha, Sebna, eu vou te arrancar do seu posto, eu vou tirar você da sua posição, porque você é a vergonha da casa do seu Senhor. E você não tem nada para oferecer. O que você faz é oco, o que você faz é vazio. E às vezes,
e Deus fala para ele assim, eu vou te chutar como uma bola para bem longe, porque eu estou te rejeitando. Sebna, ele estava sendo rejeitado pelo Senhor. E muitas das vezes se nós ocuparmos esse mesmo lugar de Sebna, nós também, e fazermos as mesmas coisas, nós também vamos ser chutados como bola da presença do Senhor. O Senhor, nós vamos ser vergonha para a casa do Senhor. E quanto de nós, né, a gente tem visto, assim, nesses últimos tempos, pessoas que a gente vê aí pessoas que foram levantadas e que de uma hora para outra sumiu, né? Tipo assim, sumiu. Cadê aquela pessoa? Sumiu. Por quê? Porque Deus, ele arranca da presença. E aí, o que Deus pega e faz? Sebna, ele achava que ele era insubstituível. E na presença de Deus, a gente tem que entender que não existe ninguém insubstituível. Porque Deus pega, olha e fala assim, eu vou, fala aqui, deixa eu ver aqui, fala assim, naquele dia eu chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eliaquim significa aquele que Deus levanta. E aí, o que acontece? Deus levanta Eliaquim e coloca no lugar de Sebna. Por quê? Porque nós não somos insubstituíveis. Tem um programa que eu gostava muito de ver, que ele chamava Dan Simons. E a Abelie Miller, que era professora, ela sempre falava assim, ninguém aqui é insubstituível. E as mães não gostavam de ouvir essa palavra, mas para o Senhor também não existe ninguém insubstituível. Se você não faz aquilo que o Senhor colocou para você fazer, com o coração inclinado, com o coração reto, o Senhor vai te chutar da presença dele. O Senhor vai colocar outra pessoa no seu lugar. E Deus vai levantar outra pessoa e vai colocar no seu lugar. Porque você não é insubstituível. No cemitério, ele está cheio de pessoas que se consideravam insubstituíveis. E Deus, quando intervém para tirar alguém, ele coloca outra pessoa no lugar. Porque o que importa é que a obra dele não pare. E Deus vai colocar outra pessoa. E muitos de nós servimos a nós mesmos. E será que quando nós chegarmos naquele grande dia, será que ouvir do Senhor, se nós formos bons administradores, será que só ouvir do Senhor, servo bom e fiel, será que isso apenas isso não basta? Será que nós precisamos ter fama? Será que a gente tem que querer glória para nós mesmos? E uma coisa que o Senhor destaca, fala assim, eu levanto Eliaquim, filho de Ilquias. E Ilquias significa, o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha parte. Isso quer dizer, Deus tem levantado pessoas, Deus quer levantar pessoas que sejam filhos, cuja porção é o Senhor. Que ele não se contenta com fama, ele não se contenta com glória para ele mesmo, mas a porção dele é o Senhor. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas se nós não tivermos o Senhor, nós não vamos ter nada. A palavra do Senhor diz assim, do que adianta você ganhar o mundo todo e você perder a sua alma? Do que adianta? Então, às vezes a gente faz tantas coisas, mas o Senhor não é a nossa porção, o Senhor não é a nossa parte. E quando o Senhor, ele arranca Sebna e coloca Eliaquim, ele fala assim para Sebna, eu vou colocar uma pessoa que vai vestir a tua túnica, ele vai vestir a tua veste, ele vai vestir as tuas vestes. Normalmente, né, uma veste, às vezes, serve só naquela determinada pessoa, porque ela representa a identidade dela. Mas o Senhor fala assim, olha, eu vou tirar você do seu posto, e eu vou colocar uma outra pessoa que vai vestir a tua veste. Essa veste, ela representa a identidade. E há pessoas que Deus está intervindo para tirar aquilo que o Senhor tinha dado, e para dar para outra pessoa.
E o que nós temos visto nesses últimos dias é que Deus tem tirado as túnicas de algumas pessoas, né? Aquela pessoa sumiu. Não é que ela sumiu, Deus realmente tem tirado a túnica. Deus tem arrancado ela da presença. Porque pessoas que querem aparecer, pessoas que querem título, pessoas que muitas das vezes era influência, referencial, mas que tem, assim, feito coisas para si. E Deus também tira a sua faixa. A faixa também representa a identidade. Ela tinha um corte especial, onde ela segurava, né, a túnica. E isso quer dizer, se o Senhor tira a sua faixa, o Senhor está te expondo, ele expõe a sua vergonha. E acontece que muitas pessoas, quando são tiradas a faixa delas, elas pegam e elas começam a relativar tudo aquilo que para o Senhor é absoluto. Ele começa a falar, isso não tem nada a ver, eu posso cantar música secular, eu posso cantar música secular dentro da igreja cristã, que não tem problema, estou preparado para ser cancelado, e por aí vai. E Deus tira também de Sebe na sua paternidade, e ele dá para outro, ele dá para Ilquias, para Eliaquim, aliás. Ele tira a sua paternidade. Essa paternidade, ela significa autoridade moral. Os pais, eles são referência para os filhos. E as pessoas que nos rodeiam, elas precisam nos ver como pais. As pessoas que estão próximas de nós, elas precisam olhar para nós como referência, como modelo a seguir. E Deus também entrega para Eliaquim a chave de Davi. Isso é, ele dá para ele a responsabilidade, ele entrega para ele a autoridade, e ele coloca eles como, dá a ele também um lugar com um trono de honra. Então, o que nós fazemos para o Senhor, ele deve redundar para a glória de Deus, porque senão nós vamos ser como Sébina. Se nós não formos bons mordomos, se nós não formos bons administradores do nosso tempo, da nossa vida, daquilo que Deus tem nos confiado, da nossa dança, das nossas equipes, da nossa vida vocacional, da nossa vida ministerial, da nossa vida espiritual, se nós não sabermos administrar, se não formos bons mordomos, e se nosso objetivo é fama, é querer lugares altos, é querer apenas aparecer, o Senhor vai nos chutar como bola, e Ele vai nos tirar da sua presença, e Deus vai levantar outra pessoa, e vai colocar no nosso lugar. Amém. É isso. Misericórdia, hein? Misericórdia, não. Não é não? Dá um medo aí, não, gente? Dá, Jesus, Mas eu isso é falei sério. que Eu tô parecendo uma bola, se o senhor me chutar, vai ser complicado. A Bíblia fala de quem fizer a obra de Deus relaxadamente. Nós não podemos ser negligentes, mas nós temos que fazer da melhor forma. Eu sempre digo que nós temos que dar o melhor para o Senhor, porque o Senhor nos deu o melhor. Foi seu filho, né? Então a gente não pode agir com ele de qualquer jeito. Glória a Deus, viu, Daiane? Glória a Deus, Daiane. Daiane, às vezes a mensagem que o Senhor nos entrega, ela realmente é uma espada, né? E a gente não sabe muito bem como fazer, porque, enfim, mas eu oro que o Senhor te dê pureza, né, no seu coração, seja um coração livre, curado, né, para que você possa, de fato, ser essa boca, né, que carrega uma espada cortante, né? Tudo que fala é uma espada que corta, que separa. Mas para isso o coração precisa ser puro, livre, né, de feridas, livre de angústias, de mágoas, para que o Senhor te use de forma tremenda, viu? Não se envergonha e não se cala, não. Deus abençoe sua vida. Amiga. Amém, eu recebo. Vamos lá, Ana Luísa. Agora é você. Ana Luísa é uma princesa, gente. Ela é minha princesa, viu? Quem não conhece a Ana Luísa não sabe tanto que ela é linda, mas ela é. Tá com você, amor. Mateus 5:9. Bem-aventurados Princesa também, primeiro. os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Esse versículo, ele fala muito no meu coração, porque são promessas de Deus para a nossa vida, que é ser pacificador, quer dizer manter a paz e o equilíbrio manter o equilíbrio em qualquer situação. Quando confiamos nele, se nós somos filhos de Deus e nos entregamos nossas vidas a eles, nós somos responsáveis por criar um ambiente de paz e ele tem que ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa paz. É isso. É linda ela, tá vendo? Eu falei que ela é linda. Ela é Parece linda, comigo, gente. né? Glória a Deus pela sua vida, viu, Ana Luísa? Pela palavra que Deus deu através da sua vida, viu? Amém? Agora. Princesa da pastora Cida ou minha? Responde agora. Ana Luísa. Das duas. Thaisa, tá com você, Thaisa. Você quer mais um tempinho? Eu te passo. Eu passo para a Maiara primeiro. Passa a oportunidade em nome de Jesus. Vai, Maiara, tá com você. Bora lá então, gente. Vou ler 3 versículos, 3 passagens bem rapidinho antes de começar a falar. E a primeira está em Marcos 4:1, que diz assim: Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Uma outra passagem que está lá em Marcos 8:27, diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de fazendo discípulos, Geise. Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Pedro recebeu uma revelação do alto, né? E a última que eu quero ler com vocês está em João 6:1 e 2, que fala assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Eu sou uma pessoa muito curiosa, e aí quando eu começo a ler a Bíblia, eu vou lendo, eu fico: Senhor, por quê? Senhor, de onde? Senhor, como que era na época? Por que assim e não assado? E por que essa é a tua vontade? E como que aconteceu? E algo que me surgiu, uma dúvida há um tempo atrás, qual é a diferença entre os discípulos de Jesus e a multidão? Porque a Bíblia diz que onde Jesus chegava, ele parava a cidade, todo mundo queria conhecer, todo mundo queria ver, e muitos viram com os olhos físicos, muitos ouviram com os ouvidos físicos. Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus fez sinais, maravilhas, ele libertou, ele ensinou para muita gente. E essas multidões, como eu li aqui com vocês, estavam lá e os discípulos também estavam. Então, qual que era a diferença entre os discípulos e as multidões? Por que as multidões não viviam ou não tiveram aquilo que os discípulos tinham? Eu sei que o Senhor nos predestinou conforme a sua vontade, como está em Romanos 8. Mas o que ele me trouxe no meu coração é que a diferença entre a multidão e os discípulos era porque a multidão, ela buscava um milagre, enquanto os discípulos, eles buscavam um relacionamento. Então, as multidões, elas eram atraídas pelo que Jesus fazia, pelas curas, pela promessa, pelo milagre, pelo mover. E os discípulos, eles buscavam e eles queriam um relacionamento, olho no olho, a unção sendo derramada, eles queriam o coração de Jesus, eles queriam ser semelhança. E isso é muito profundo, é muito mais do que estar, é um buscar ser, né? Ser, a Bíblia diz que nós somos
feitos à imagem e à semelhança de Deus. A semelhança a imagem me traz o corpo, e a semelhança me remete à intimidade. E intimidade com o Senhor é buscar a face dele antes de buscar o que ele tem nas mãos. Intimidade com Deus é buscar os pés dele antes de saber quais os movimentos que esses pés fazem, sabe? Intimidade com Deus e estar num profundo com Deus é buscar o seu coração antes de tudo. Então, algo que Deus tem me falado muito e algo que eu queria compartilhar com vocês hoje é realmente águas mais profundas, é mergulhar em azeite, é viver num nível assim com o Senhor, de amá-lo acima de tudo, acima de qualquer bênção e por quem ele é, porque quando nós amamos quem ele é e quando nós honramos quem ele é, o que ele faz é uma mera consequência na nossa vida. Amém? Amém, Maiarinha. Glória a Deus pela sua vida. E realmente a gente precisa buscar dessa forma, né? Buscar não as suas mãos, mas a sua face, que a face transforma, né? Então, glória a Deus, a gente precisa buscar nos parecermos com ele. Além da Val, tem mais alguém que está no grupo que não trouxe a palavra ainda e que quer compartilhar hoje? Se não, a Val vai ser a última, que vai ser agora. Eu, Michele, tô com outro celular do meu esposo. Ah, então por isso que eu estou te procurando, Michele. Eu estou vendo Diogo, né? E eu estou com o seu nome aqui. Então é a Michele e depois a Val. São as duas hoje, para encerrar, tá bom? Thaisa vai ficar para a próxima terça. Ok? Vamos lá. É eu, então? É você, Michele. Deixa eu só fechar a porta aqui. Pronto. Então, Acabei de chegar da igreja agora. Então tá afiada. Eu vou falar que os entendedores entenderão. Tô varada de fome, só isso. Mas, graças a Deus, o Espírito é o que fortalece. E eu acho engraçado como que as coisas de Deus são, né? Ontem era para ter o discipulado, né? Aconteceu tudo aquilo, eu tava muito nervosa. Eu falei, graças a Deus, tem mais um tempinho para eu estar orando, para eu estar jejuando. E aí acabou que hoje aconteceu várias coisas lá no meu serviço. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso, né? Tá alinhada com a palavra, tá alinhada com Deus, porque, meu Deus. Toda vez quando é para mim ministrar alguma coisa, não creio eu que não é somente comigo, mas com a maioria das pessoas, né? O diabo ele não se sustenta em ver que nós estamos, né, literalmente com fome do reino, com sede do reino e com saudade do Pai. E essa é uma passagem que fala comigo muito, muito mesmo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a tia Cida por esse estudo. Esse estudo praticamente modificou toda a minha vida espiritual. Eu sou outra pessoa espiritualmente falando, não só espiritualmente, mas em todos os sentidos. E que Deus venha abençoar e multiplicar na vida da senhora em bênçãos, em nome de Jesus. Amém. É uma passagem que fala muito comigo, que tem falado muito comigo. E quando eu leio ela, algo diferente é modificado dentro do meu interior. Que fala assim, lá em Levítico 6, 12 e 13. Creio eu que a maioria aqui já conhece. Fala assim, o fogo arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de oferta pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando eu estava lendo aqui, o que chamou minha atenção, que o fogo ele arde sobre o altar. Hoje, quem é o altar de Deus? O altar somos nós. E quem que tem que manter sempre o fogo aceso? Somos nós. Eu gosto muito de falar que o Espírito Santo ele é tão educado que ele não vai chegar na sua vida de qualquer forma, ele não vai chegar te agredir. Não, eu entreguei a minha vida por você, então você tem que me aceitar dentro de você. Não é assim que funciona. O Espírito Santo ele é muito educado, ele é muito
ele compreende o momento certo de entrar na vida da pessoa, de modificar a vida da pessoa. Se ele quiser, ele faz por vontade dele, porque ele tem todo o domínio, todo o poder sobre a mão dele. Mas o que eu acho mais lindo é que ele gosta que nós arrependemos, é onde ele vê que ali tem a liberdade, através do arrependimento. E aqui também outra coisa que me chamou a atenção, que fala que o fogo, ele arderá sobre o altar, e aqui fala que ele arderá a cada manhã. Ou seja, o sacerdote ele tinha que preparar o ambiente, o sacerdote ele tinha que preparar as suas vestes, o sacerdote tinha que preparar a oferta, né? E aqui fala sobre que queimará sobre o altar as ofertas pacíficas, ofertas de paz, ofertas de graça. E como que está o nosso altar hoje? Eu venho pensando muito nisso esses dias, desde quando essa palavra ela falou comigo. Como está o nosso altar? Será que esse fogo ele está um fogo estranho? Será que esse fogo ele está sendo queimado verdadeiramente? Porque Deus, ele busca de todo o coração, ele busca as nossas obras. Ele não busca o que nós estamos construindo no mundo, né? O que nós construímos os nossos sonhos. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem projeto, todo mundo tem sua família. Mas o que realmente, verdadeiramente, Deus ele vai buscar de nós? As nossas obras, os nossos sacrifícios. E como nós temos sacrificado as nossas ofertas sobre este altar. Eu gosto muito de dizer que o Espírito Santo, ele vai derramar uma porção dobrada sobre as nossas vidas a partir do momento que o altar estiver preparado, a partir do momento que o ambiente do altar estiver preparado. E o que fala que assim aqui fala também, em Levítico 6, fala assim, sobre essa mudança de ambiente, sobre a queima do sacrifício a Deus, sobre a mudança de roupa, sobre a mudança, tudo, porque eu gosto muito de falar para as meninas da dança aqui da minha igreja, que elas precisavam todas ter feito esse discipulado, porque esse discipulado foi algo enviado através de Deus, porque a gente precisa enxergar o que nós estamos fazendo dentro da igreja, a forma como nós estamos ministrando através da dança, a forma como nós estamos manifestando o reino, porque o reino ele está dentro de mim. E como eu tenho entregado esse reino para a igreja poder ver como que esse reino está dentro de mim. Então, a oferta ela não pode ser uma oferta vazia, ela não pode ser uma oferta feita de qualquer forma. A oferta ela tem que ser uma oferta feita de sacrifício verdadeiramente. E hoje em dia é muito difícil, porque hoje em dia o que está dentro da mente das pessoas é um cristão religioso, é ser um cristão religioso, é olhar para aquilo que está muito, muito distante do que Deus quer para as nossas vidas. E fala assim: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Olha só que interessante. Ele preparou todo o altar, ele preparou toda a sua oferta pacífica a Deus, e quando ele queimou essa oferta, o que ele fez? Ele juntou tudo aquilo e foi para um lugar e derramou aquilo num lugar limpo. Ou seja, que lugar que nós estamos deixando aquilo que nós temos queimado diante de Deus? Com que pessoas nós temos confiado a presença de Deus através das nossas vidas? O Espírito Santo, ele está gritando dentro de nós. Ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de nós para poder expressar para as pessoas o que está acontecendo dentro de nós. Mas como é que eu vou expressar o reino de Deus se eu mesmo não estou mantendo a lenha, não estou mantendo o fogo aceso, não estou mantendo o holocausto em dia? Né? Então, essa palavra, ela tem falado muito comigo. E, geralmente, quando eu estou, assim, naquela decadência, assim, que eu estou muito chateada, eu vou lá e leio essa palavra. Eu falo, opa, o meu altar, ele precisa estar organizado. A minha oferta, ela precisa ser pacífica diante do Senhor. E eu preciso deixar queimar essa oferta dentro de mim, para que o reino, ele seja
mostrado diante de mim, porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que mostrar o reino, eu tenho que mostrar o sacrifício e eu tenho que praticar as obras que o Senhor ele deixou através das leis para que nós possamos servi-lo de todas as circunstâncias, de todas as formas. A carne está fraca, na palavra do Espírito Santo, na palavra de Deus, fala que Ele é a nossa força e que, em nome de Jesus, a tristeza ela tem que saltar de alegria. Então, quem domina o nosso corpo não é o nosso corpo, não é a nossa carne. Quem domina o nosso corpo é o Espírito Santo. Que essa palavra ela venha falar com você nessa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, querida. Michele, obrigada, né? E eu acho que nós que somos da adoração, né? O fogo arderá sobre o altar e não se apagará é algo que ecoa na nossa mente, né? Uma palavra que a gente precisa buscar e cumprir, em nome de Jesus, né? Por fim, Val está aqui do meu lado, vai trazer uma palavra para nós. Pronto. Dá de ouvir? Dá de ouvir? Dá. Então, tá. Oi, gente. Peraí. Aí. Oi, eu me chamo Valdelice. Eu sou lá do Pará e eu estou aqui passando os dias sofrendo com muito frio. E eu quero trazer uma palavra que está em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. É um texto que marcou a minha vida e agora vocês vão entender por quê. Deixa eu ler aqui. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Agora o Paulo vai soltar um vídeo. E agora eu volto. Senhor Jesus.
Tá bom, tá. Obrigada. Então, vamos ver se eu vou dar conta de falar. Eu conheci a tia Cida, eu a vi a primeira vez no encontro profético, né? Eu já falei isso uma vez aqui. E a forma que ela adorava foi algo que me surpreendeu, porque não é ela, quando ela adora, não é ela que está ali. É nítido a presença do Senhor, o Espírito Santo arrebata ela e não é ela. Então aquilo me marcou. Então, quando acabou o encontro profético, eu fui lá, ela nunca tinha me visto na vida dela, eu abracei ela e fui embora, porque a gente vinha e no final do encontro profético a gente ia embora, né? Todo mundo no ônibus. Então, todos os anos eu vinha, aí chegava o final do encontro profético, eu ia lá, fazia a mesma coisa, abraçava ela e ia embora. Vários anos isso. E aí eu tive, acho que, tô com a Bíblia, eu vou saber o ano que eu fiz. Em 2016, eu fiz um intensivo. Eu fui, na época ainda era 30 dias, então eu cheguei em Trindade no dia 31 de dezembro de 2015 e fiquei todo o mês de janeiro fazendo intensivo. E aí ela chegou um dia, ela ia ministrar, então eu sentei ao lado dela e fiz o que eu fazia, né? Abracei, beijei, e ela me olhou assim, acho que ela ficava assim, mas quem que é essa doida, né? Toda vez, e eu não sei quem é. Só que ali o Senhor já tinha escrito algo, a minha história já tinha escrito esse dia, e eu nunca, eu relutei muito para poder receber o que o Senhor estava querendo me dar, que era a dança, porque eu achava que era de mim, que era da minha carne, porque eu achava bonito, eu achava legal. Então, por muitas vezes, ele me chamou e eu não fui, eu não ia. Até que chegou um tempo que eu sonhei no altar, eu sonhei. Então, a partir daí, eu comecei a deixar Deus fazer a vontade dele na minha vida. E aí eu conheci ela, e desde então começou eu não sei nem o que que é, eu não sei nem explicar para vocês o que que é. É, é algo que é do Senhor, é o Senhor que fez, ele que coloca, não tem explicação. Um certo período, um ano, eu não lembro qual foi o ano, o Senhor falou assim: você vai pegar as suas férias e você vai para Goiânia servir a pastora Cida. Você vai ficar lá durante 30 dias e você vai fazer o que tiver que fazer, vai limpar a casa, vai lavar vasilha, vai fazer vai para lá. Eu conversei com os meus pastores e eles me abençoaram e eu vim, né? E eu fiquei, não conhecia ninguém, conhecia só da MCM. E aí eu vim pra cá e eu fiquei durante 30 dias, certinho, gente, 30 dias, por conta. E aí foi onde eu aprendi sobre paternidade, foi onde eu aprendi sobre honrar, onde eu aprendi sobre respeitar, submissão, foi onde eu aprendi a adorar. Foi onde eu entendi o que que é um movimento, o que que é um levantar de mão, o que que é um dobrar os joelhos. Foi onde eu entendi que a adoração, ela vai além de você estar em cima de um palco, porque adorador não precisa de palco, né? Nós somos o altar. Então, foi onde eu aprendi tudo que eu sei hoje e a forma com que ela me recebeu sem me conhecer, a família me recebeu, ninguém me conhecia. A menina do Pará que só conhecia nos encontros proféticos. Então, a partir desse tempo, a gente só foi, não sei nem falar a palavra, foi ficando mais forte a ligação, e desde então, todos os anos, quando eu posso, eu venho, eu fico aqui, eu passo um tempo aqui,
É um tempo de aprendizado, é um tempo de muito aprendizado, gente. Que ninguém vai tirar de mim. E quando Deus me chamou para ser a ministra de dança, porque a gente lá na igreja a gente falava dança, né? Porque a gente era da dança, e não é dança, é adoração. Ministro de adoração. Então, a gente tem uma ligação a partir desse tempo. Através disso, ela viaja para lá, ela faz seminários lá, ela nos ensinou o verdadeiro sentido da adoração, a adoração extravagante, a adoração profética. Quando a última vez que ela teve lá, cadeirante levantou da cadeira de rodas, saiu andando dentro da igreja. Então não é algo que a pessoa só vai lá e dança, não é uma dança. É algo que o Senhor pega, que o Senhor faz, acontece e ela se entrega, não é ela. É Ele que vem, Ele que faz. E essa ministração aí é algo que, tipo, esse versículo, essa canção, é muito forte isso para mim, muito forte, porque você sabe, a, a, a moça lá, ela beijou os pés do Senhor e ela lavou com o melhor perfume que ela tinha, né? Era Jesus, ela beijou os pés do Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos dele. E nessa ministração, o momento que ela beija os meus pés, eu não sou digna disso, entendeu? Então, é algo que me marcou isso. É algo muito forte para mim, porque quem não entende acha absurdo, quem não entende acha que é não sei nem o quê, mas quem vive, quem tem experiências com o Senhor, quem conhece a palavra do Senhor, sabe que cada caso é um caso e o Senhor ele usa quem ele quer usar, da maneira que ele quer usar, aonde ele quer usar, da forma que ele quer usar. O Senhor ele nos honra no lugar da desonra, a ele nos honra, aonde nós somos humilhados, ele nos exalta da forma dele, no tempo dele. Então, o que eu tenho para falar para vocês, eu nem sabia o que eu ia falar. Desde quando eu cheguei capaz, você tem que falar, né? Você sabe que você vai ter que ministrar, você sabe que você é para sei, não sei o que, mas eu sei. E aí, ontem o senhor falou e hoje ele confirmou que era o que era para me falar. Ontem eu pedi para o Papa ele passar, ele disse que não ia poder porque ele não ia estar, né? E aí não deu certo ontem, deu certo hoje, porque era para ser assim. Então, quando o Senhor der algo para vocês, que vocês se acharem capazes, é porque ele que nos capacita. É ele que faz, não somos nós. Ele precisa somente que tenha alguém disposto, alguém ali pronto, eu quero, pode me usar. Então, o que eu tenho pela tia Cida, pela Geise, a Geise eu conheci ela em uma dessas minhas vindas para cá, a família da tia Cida, todo mundo, é um amor que foi escrito com o dedo do Senhor, sabe? Foi escrito no céu. Eu sou tratada como filha, a Geisa é tratada aqui como filha, as pessoas que andam com ele são tratadas como filho. Tem o cajado de cana, que é o do pastor, que é duro, mas é doce. Aqui não tem puxa a orelha mesmo, quando tem que puxar. E é interessante que até isso a gente gosta, porque a gente sabe que é com amor. É paternidade de verdade, é Ele paternidade, não sabe. tem pra onde fugir. E o que eu tenho para falar para vocês é isso, que quando o Senhor der algo para vocês, não tenham medo, peguem, porque é Ele que faz, não somos nós. Ele que nos coloca no lugar onde Ele acha que tem que colocar, é Ele que sabe das nossas fraquezas, Ele sabe, é Ele. Só se disponham a ir, só estejam dispostos para o Senhor, disponíveis para o Senhor.
Por mais que você ache que você está no pecado, que sua vida está um PT, que está tudo dando errado, mas ele sabe todas as coisas, todas as coisas, todas. E é isso. E amém. Eu quero Esses filhos tudo. Fala, Geise. Rodrigues, eu tenho uma palavra para você. Quando você começou a falar assim, eu percebi no meu espírito, e eu queria que você orasse, né? Assim, óbvio, sempre que nós recebemos uma palavra, a primeira coisa que nós devemos fazer é julgar e orar, né? E escuta isso, pastora. Eu vou ler primeiro, porque eu pedi para Deus uma palavra. E eu tenho certeza que no coração da pastora Cida, no espírito dela, ela sabe o que que é. Mas, meu Deus, Vem bomba. é a parábola do jovem rico, né? Marcos capítulo 10. E é bem mais embaixo. Mas aí o Senhor me levou a ler isso daqui, ó. E aí Pedro começou a questionar, né? O que que Pedro começou a questionar? Depois que Jesus olhou para ele e disse, olha, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí, após Jesus falar isso, Pedro então levanta um questionamento, né? Jesus, eis que todos nós já deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus deu uma resposta para ele, disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo. Jesus está falando de uma... assim, se você deixou casa nesse tempo, não tem como você não receber nesse tempo. Não é algo espiritual, não é algo celestial, é terreno, é matéria, né? E aí ele está falando, olha, não existe alguém que tenha deixado tudo isso por amor a mim e por amor ao evangelho que não receba 100 vezes mais nesse tempo. E aí, porém, e aí Jesus finaliza, né, no 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, serão últimos. E muitos derradeiros serão primeiros. Valdelice, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida essa noite, assim. Meu Deus, existe um tempo de colheita, Valdelice, existe um tempo de pesca. É como se eu visse realmente, assim, as suas redes vazias, entendeu? E aí eu perguntei para o Senhor, por que as redes da Valdelice estão vazias? E aí o Senhor me levou à parábola, quando ele disse para os discípulos que fariam deles pescadores de homens. Mas os discípulos só passaram a pescar homens, ganhar almas, quando seguiram a Jesus, quando deixaram tudo para seguir o Mestre. Eu percebo nesses dias o Senhor te dando uma convocação, Valdelice. Não é nem um convite, porque convite você já teve, né? E você ainda decidiu caminhar do seu jeito e no seu caminho. Mas eu vejo que nesses dias o Senhor, ele de fato, ele está te convocando para caminhar o caminho dele. E o caminho dele é deixar tudo e seguir, né? Você já sabe para onde ir, você já sabe o que fazer e faça, obedeça. E aí então as suas redes se encherão novamente, né? Os seus lagares novamente se encherão. Então que Deus abençoe sua vida, viu? Bom, no início, né, de hoje, eu falei que hoje o dia seria especial, né? Eu creio que não fui só eu que senti, né? Então, nós somos muito gratos a Deus, né? Pelo nosso penúltimo encontro, né? Nós temos mais terça-feira e aqueles que ainda não ministraram vão ministrar na terça-feira, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Ontem, naquela live rápida que eu fiz, eu tentei falar um pouquinho,
Mas eu não consegui, né? Que eu só sabia chorar ontem. Chorei também, meu disso. Deus do céu. Gente, eu chorei muito. O alvo da live ontem eram vocês. Eu queria falar com vocês. Eu queria falar para vocês entenderem quão importantes, sabe? Quão importantes para a minha vida vocês têm sido, né? Deus tem criado vínculos, né, muito fortes, com alguns mais, outros menos, né? Mas eu quero né, declarar mesmo o meu amor por vocês, a minha gratidão a vocês por tudo que tem acontecido. E eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Eu não sei eu não creio em uma... A gente fica assim, né? Acabou, tem mais só uma semana e tal. Eu não sei o que Deus tem para nós, eu não sei até quando Deus tem para nós, mas eu não creio simplesmente em um encontro de 5 meses e acabou e hasta la vista, né? Eu creio em um Deus que vai... Vamos reunir todo mundo na casa da pastora. Eu creio que Deus vai nos trazer algo, vai gerar algo. Talvez dessa vez não tenha sido aqui, né? Mas quem sabe, né? No fim do ano a gente se encontra aqui na minha casa, esteja junto aqui. De repente vem todo mundo para cá me ajudar a tirar leite, né? Tirar leite, fazer queijo, cuidar de galinha, né? Machucar as mãos como as minhas estão, né? Eu não sei o que Deus quer. Dançar no galinheiro. Dançar no galinheiro. Eita, glória. Deus leitão. Então, assim, eu não sei o que Deus tem, mas eu sei que o que Deus tem eu quero. Né? A Val, como ela falou, tem uma história aqui realmente, sim, de muito amor, de filiação mesmo, né? A Val é aquela que me liga durante o dia, manda mensagem: tia, você já bebeu água? Porque eu não gosto de água, não me lembro de beber água aqui, ó. Ela trouxe para mim agora, ó. Então eu não me lembro de tomar água, né? Então ela manda mensagem para mim: você já tomou água? Não sei o quê. Então ela cuida de mim mesmo de longe, né? Moço, para de falar da Valdelice, meu Deus, já passou. Olha o ciúme, gente. É porque ela não está aqui, aí ela está com ciúme. Geise, você morou aqui, querida. Eu vou te bloquear, Valdelice. Não, você tem até quarto aqui. Eu vou te colocar no mute. Ah, esqueci que eu não sou administradora. Então, nós temos, assim, realmente um relacionamento, e eu creio que é esse relacionamento que Deus quer gerar no coração de cada um de nós, né? Quando a minha equipe acabou, que eu perguntei para o senhor se era para eu parar de dançar, né? Ele me falou que eu tinha muitas filhas e filhos no Brasil, que ele ia me mostrar, né? E que esses seriam revelados para mim, que eles andariam comigo, fariam coisas comigo. Então, em nome de Jesus, cada um de vocês... Deixa eu falar uma coisa sobre isso aí, tia. Gente, quando ela disse assim que quando acabou a equipe e tudo, aí Deus falou para ela, Geise, espera, você não dança, só canta. Quando ele falou para ela assim que era para ela pegar uma filha de cada lugar por onde ela já tinha passado. E eu fui uma das honradas a ministrar ao lado dela em um encontro profético. Não, Mayara, tem mais gente que não me conhece. E teve várias meninas de vários lugares. E aí, cada noite, uma ministrou com ela no encontro profético. Quando aí, na minha vez, foi eu e uma menina de Brasília, né, tia? De Brasília? Era. De Brasília. E aí, o figurino igual dela, tudo igual dela. E, gente, Deus, ele é... Né, gente? Deus não é, gente. Então, que o Senhor nos permita, né? Estar juntos, né? Deus sabe por quê. Como diz a Val, né? A Geise não dança, ela só canta. Gente, eu queria só cantar igual a Geise, pelo menos um pouquinho. Só um pouquinho, pelo menos, né? Então, eu não danço, eu só canto, mas eu queria dizer que não existe esse negócio de dança na Bíblia, entendeu? No culto, não existe. Então, segundo, como é que é o nome do menino lá? A cara da Thaísa. Ô, Pablo, silencia a gente, por favor. Dá muda aí. Glória a Deus, né? Vocês ficam balançando pano no culto, achando que é o que é isso.
Não, vai pregar o evangelho. Glória a Deus, né, gente? Porque a gente é um povo feliz, né? Então, muito obrigada por essa terça tão maravilhosa. Essa quarta, né? Não foi ontem, mas foi hoje, porque o plano de Deus é Ele que faz. Hoje eu achei que não ia ter, e Deus nos permitiu um banquete como hoje, né? A gente nem viu o relógio passar, já são 10h30 já. Então, vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, porque eu estou saindo assim com o coração muito feliz do dia de hoje, de tudo que Deus está fazendo. Estou muito grata a Deus. E eu vou tomar leite Isso não é sua quente com preferida, então ela. pede para ela orar. Não, querida, ela vai orar e a gente vai tomar leite quente. Me recuso. Ô, gente, não é gente, só você que tá com vontade de estar lá, não. Eu também tô com vontade de tomar mais leite quente. Eu também não vou mentir. Eu não vou mentir. Queria estar na mesa, entendeu? De madeira, mas, né? Fazer o quê? Eu não tô com vontade Eu por creio. causa do Face. Se não fosse o Face, Eu creio que Deus ainda vai nos dar esse privilégio, né, gente, de estarmos juntos à De mesa. abaixar a vaca, cuidar de coelho, cuidar do porco, cuidar da galinha, engarrafar leite, tá, querido? Tá achando o quê? Vamos orar? Karina, eu queria que você orasse por nós. Você, Karina, e chegou correndo da igreja. Você está sem voz? Acho que ela está sem voz ou sem fone, alguma coisa. Tem som. Voltei. Voltou. Aí. Ora por nós, Amém, querida, para a faço gente lá na encerrar. igreja. Eu vi o seu recadinho, está na bênção. Agora, Amém. Não assisti desde o começo, mas o que eu peguei já ministrou muito no meu coração. eu te E é sugiro que isso, né? você veja a gravação, viu? Vai valer a pena, te garanto. Amém. Deus, nós te damos graças, Pai, por mais esse dia de discipulado. Te agradeço muito, Deus, pela vida da pastora Cida, pela vida da Geise, pela vida de cada uma das meninas que ministrou, dos meninos aqui. Deus, eu sei que o Senhor tem colocado algo em nosso coração. Eu sei que tudo isso que a pastora Cida fez, de entregar o seu tempo, Pai, para ministrar sobre as nossas vidas, tem semeado, Pai, dentro do coração de cada uma. E peço, Senhor, que essa semente, Pai, que foi colocada dentro de nós, não acabe, mas que ela só cresça, que ela transborde, que ela derrame na vida de outras pessoas, ó Pai, sementes também, para que as pessoas possam entender o que é adoração, o que é viver a adoração. Deus, que nós possamos, ó Pai, todos os dias ter experiências com o Senhor na adoração, dentro da nossa casa, nossa igreja, onde estivermos, ó Pai, que cada vez mais a gente se aprofunde em Ti, se aprofunde nessa adoração. Deus, que realmente nós não venhamos ter um coração de querer copiar, ó Pai, a pastora Cida, mas sim uma sede de viver tudo isso que ela vive, na adoração no Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor guarde ela, ó Deus, no seu coração, que o Senhor guarde os passos dela, tudo que ela for fazer, Pai, e que o Senhor abra as portas, ó Deus, para que ela venha, realmente nós possamos ter esse contato com ela, essa intimidade com ela. Nós te agradecemos por essa mãe que o Senhor colocou em nossos corações, que nos ensina, ó Pai, não só as lições, ó Deus, da adoração, mas as lições de vida, Deus. Nós te damos graças, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de descanso abençoada na sua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, vamos tirar foto? Vamos tirar foto. Abre todo mundo aí. Cuidado não Abre engasgar todo com mundo. leite quente, viu, Vanessa? Abra a câmera, gente. Elas estão igual ela que vai irmãs, preparar. olha, eu tô Não Calma sou aí, irmã dela, gente. não, moça. Vai Tem dar uma preta, foto. não. Calma aí. Sorria. Não tá todo mundo com a câmera Vou sorrir também nada, não. Tá. Vou ficar com a foto igual da Maiara. Tá todo mundo sorrindo, Vamos não. lá. Foi? Seu sorriso é lindo. Tirou? Foi, Jefferson? Oi? Eu tirei um print, só que não está com todo mundo com a câmera Daiane, ligada. com o sorrisinho toda bonitinha. Vai mandar ela dar uma palavra lá na tua igreja pra você ver. Ô, Geise, eu vou te muita Geise, gente. Olha, não saiu todo mundo com a câmera ligada. Eu mandei no Ué, grupo. aqui tá Leite com todo mundo. quente. Aqui também tá dando todo mundo. Aqui tá todo mundo aberto para mim. Mas não tá, não. Alguém que tá com tudo aberto, tira, ué. Vamos É, lá. então. Vai.
E o que aconteceu aqui, meu Deus? Aconteceu alguma coisa aqui. Gente, peraí. Ah, gente, Agora eu vou. gente, coisa quase aqui. fazendo figurinha Vamos só. lá. 1, 2, 3 e... Sorri, Geise. Foi. Primeira palavra que eu digo. Amo vocês. Beijo, boa Amo noite. vocês. Ô, Valdelice, leite quente pra queimar sua língua. Gente, boa noite. Para de falar demais. Eita, Deus. Eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo pra vocês. Acho Boa noite, gente.